Olá, manas! Meu nome é Júlia e hoje eu tô aqui para responder o que é o sagrado feminino. Antes de eu começar a botar aí o significado das palavras sagrado feminino, eu gostaria de perguntar se você está pronta para ouvir esse chamado. E como é que você sabe se você está pronta para ouvir esse chamado? Bom, algumas situações. Primeira delas, você está numa crise. Você tá no fundo do poço, o fundo do poço é uma merda, mas a merda é quentinha e a gente se acostuma. Até que chega uma hora que tu olha lá, pra um lado, pro outro, tô na merda. E aí, gente, tem que subir, não tem jeito. Então, pode entrar o sagrado feminino, que é uma das portas para a espiritualidade. A segunda opção, você sente que a vida é um eterno zumbido, uma pedrinha no sapato, uma coisa que está sempre ali te incomodando e você não sabe muito bem o que é, e daí você tenta anestesiar com remédio, com droga, com bebida, com cigarro, com consumo, com compras, com brigadeiro, com qualquer vício. E daí, naquela hora que você está fazendo, parece que o zumbido desaparece um pouquinho, mas logo depois ele volta. Talvez com mais força ainda. Ou uma terceira opção, você se sente muito insegura, tem muito medo, tem uma incompletude, como se algo estivesse sempre faltando. Um ciúmes, talvez, uma sensação de falta, não de abundância na vida. Se você se identificou com qualquer uma dessas opções, você está pronta. Você ouviu aí o chamado para o sagrado feminino. E antes de eu dizer o que é o sagrado feminino, eu quero dizer o que não é o sagrado feminino. O sagrado feminino não é uma religião. Tá bom? Tem gente que honra o sagrado feminino e é espírita, umbandista, bruxa, pagã, tem de tudo. Tá bom? E tem gente que nem tem religião também e honra o sagrado feminino. Então, assim, não existe um dogma, não existe coisas que você tem que seguir, ou senão você não vai honrar o sagrado feminino. Se você está sentindo esse chamado, você já está praticando. E agora, o que é o sagrado feminino? Bom, para começar a falar disso, eu gosto de trazer a imagem taoísta do yin e do yang, o feminino e o masculino, que são energias opostas, porém complementares, e uma está dentro da outra. O que seria a energia masculina? A energia masculina é a ação, o ímpeto, o para fora, a questão consciente, o racional. E o que seria a guerra também, né? O que seria a energia feminina? Seria o para dentro, o interno, o escuro, o passivo, o receptivo, as emoções. Então, dentro de cada ser humano, todos nós temos a energia feminina e a energia masculina, que tem que estar sempre balanceada, né? Então, para honrar o sagrado feminino, eu preciso honrar também o sagrado masculino. Tem essa plaquinha aqui que eu gosto muito, que eu comprei de um coletivo maravilhoso de mulheres bordados subversivos em Porto Alegre. The future is female, o futuro é feminino. Não que no futuro a gente só vá ter mulheres, isso é besteira, mas no futuro nós precisamos trazer mais essa energia yin. Nós estamos cansadas desse mundo de competição, de agressividade, desse mundo que só visa o lucro, desse mundo que está sempre brigando, desse mundo que é um querendo subir na cabeça do outro. Não, o futuro, ele é de cooperação, é de união, é de respeito ao sentimento alheio, é de empatia, é de acolhimento. Por isso que o futuro é feminino. Então, quando a gente fala em sagrado feminino, a gente pode começar a olhar para si mesmas e perceber se dentro das nossas relações, até com outras mulheres, não existe essa energia masculina presente no sentido de competição, no sentido de estar sempre olhando para outra e estar... Sabe, competição mesmo? Então, quem sabe a gente não precisa trazer essa energia que é feminina, essa energia que é de amor, que é de receptividade, que é como se fosse realmente uma mãe perante toda a sociedade, né?
Então, o que, que é o sagrado feminino? O sagrado feminino é saber desses dois lados e conseguir balancear os dois lados, né? Tanto feminino quanto masculino. E daí, também o sagrado feminino, para mim, são duas coisas que se complementam. A primeira delas é um autoconhecimento. Então, o sagrado feminino é uma porta de entrada para uma espiritualidade. Se eu sou espiritual, eu acredito que eu faço parte de algo maior. Se eu faço parte de algo maior, eu preciso, antes de conhecer o maior, conhecer o menor, o grão de areia. Eu. Quem sou eu? Por que estou aqui? Como sou eu? E daí, quando você começa a responder essas questões e entrar em paz com essas questões, daí aquele zumbido que eu falei no começo, ele vai diminuindo. É assim, vai tirando véus e vai tirando véus, vai descascando a cebola. E uma hora você chega ali, na sua essência. Né? Talvez um trabalho que nunca tenha fim. Mas que pode ser feito com muita amorosidade, trazendo essa energia in. E, por outro lado, também dentro do sagrado feminino, nós temos de volta o culto à grande deusa, que foi honrada durante 35 mil anos, no período paleolítico e neolítico. Então, principalmente no período paleolítico, todas as pinturas e esculturas são de mulheres. Então, se acreditava que não existia um deus masculino, mas uma mãe. Então a gente vê aquelas esculturas que são mulheres bem gordinhas, com a barriga assim, como se estivessem grávidas, e aqui assim as ancas bem grandes, né, os quadris bem grandes, boas parideiras. E era a deusa, ela era a deusa da vida e da morte, da luz e da sombra. Assim como ela dava, ela tirava. Então, no final das contas, a deusa é a deusa terra. É a mãe Gaia, daí que vem mãe natureza, né? E dentro dessa comunidade, nós tínhamos uma comunidade que se chamava matrifocal, que não era matriarcal, quando as mulheres estariam aqui, os homens aqui, nem patriarcal, como é hoje, os homens aqui e as mulheres aqui, mas é matrifocal. Então, os dois iguais. Né? Eram tribos muito pacíficas, né? Antes eram nômades no período paleolítico, e daí já no neolítico começa a descobrir a agricultura e daí começa a ficar em certos locais. Só que daí o que aconteceu? Durante 5 mil anos antes de Cristo, os Kurgos invadem, eles têm uma série de deuses que são muito mais guerreiros e que levam muito mais a força do masculino e tomam posse dessas pessoas, né? E aí começa toda uma destruição de todo o símbolo da grande mãe. E daí, quando a gente já vai para o Egito, a grande mãe, que era soberana, que era a deusa, em vez de o deus, acaba sendo dividida em várias deusazinhas. Então, por aí a gente já começa a corromper o poder feminino, né? Várias deusazinhas pequenas. E daí, depois, 400 a.C., é feito o Novo Testamento, que é a base para o cristianismo e para o judaísmo e islamismo também, e que aí já começa a colocar a mulher como sendo realmente mais inferior ao homem, né? Então, a retomada do poder feminino começa a surgir só lá no século XX com o feminismo. Então, olha quantos séculos se passaram aí de dominação. Então, eu nem preciso comentar sobre todas as questões de violência doméstica e agressões à mulher, né? E também há essa inteligência. Hoje também, se você olha, por exemplo, o panteão cristão, não existe nenhuma mulher, né? Existe apenas Maria e ela é colocada como mortal, não é deusa. E é virgem, né? Então, mais uma questão aí de, tipo, silenciamento. Tudo que antes era honrado, porque antes a mulher com as suas crias lá, com a sua barriga, sendo a grande deusa da fertilidade, sendo tudo honrado, essa questão do sexo, do nascimento, toda a questão da gravidez que era honrada, acaba sendo denegrido, né? E trazido, Maria Madalena acaba sendo a prostituta, né?
Enfim, então é conhecer, o Sagrado Feminino é conhecer um pouco dessa história, entender que a gente precisa trazer de novo todas as energias femininas que são de acolhimento, que é de respeito à emoção, que é de empatia, que é de trazer de novo a intuição, o não racional. Então a gente resgata isso e se olha como uma deusa. Então, não necessariamente você precisa cultuar a grande deusa ao invés de cultuar um grande pai, né? Eu, sinceramente, prefiro cultuar uma grande deusa, mas que nem uma analista junguiana que eu estava lendo, ela diz: você acaba vendo em Deus a característica que te falta. Então, eu não preciso de um pai castrador que vai me dizer isso não pode, isso não vale, nananana, e que vai me punir, porque eu já tenho essa pessoa aqui dentro da minha cabeça. É uma voz que está aqui, né, nesse exato momento, me dizendo: quem é tu para ficar falando essas coisas? Então, eu prefiro uma grande mãe, que é amorosa, que vai me acolher. E se eu errar, ela vai dizer: tudo bem, Júlia, tudo bem. Mas não necessariamente você precisa acreditar nessa grande deusa, porque daí entra a intersecção entre a grande deusa e o autoconhecimento, que é o quê? Eu me reconheço como um ser divino. Tinha um guru na Índia, eu não me lembro o nome dele agora, mas as pessoas perguntavam para ele: quem é Deus? E ele apontava assim: você. Para todo mundo ele fazia isso. A Seixonoé fala isso também: quem é Deus? Eu sou Deus, você é Deus, todos somos Deus. Então, no final das contas, eu me reconheço divina. Eu sou uma deusa, eu tenho a centelha divina dentro de mim. Mas, se eu tenho essa centelha divina, se eu sou uma deusa, como eu vou me tratar? Como você trataria uma deusa? E daí, vendo isso, quando eu me dei conta que o Sagrado Feminino era se tratar como uma deusa, eu tive que seriamente repensar meus hábitos de alimentação. Então, eu abandonei a carne, eu tive que seriamente ter uma conversa com o cigarro. Então, estou em vias de abandonar, tá difícil, tá, pessoal? É difícil. Mas, enfim, se repensar. Então, mas se eu seguir o Sagrado Feminino, eu tenho que parar de comer carne, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar disso. Não, é como você trataria uma deusa. É assim que você tem que se tratar. Isso é o Sagrado Feminino. É se ver divinamente. Como eu trato uma deusa? Como eu tenho que me tratar. Ok, pessoal? E uma ótima ferramenta para a gente para a gente conseguir se conhecer é a mandala lunar. Se você não conhece a mandala lunar, eu te sugiro ver um vídeo que está aqui em cima. Eu fiz, a Raquel Sudbrack, que é uma amigona minha, designer, preparou uma mandala linda lunar, que está aí na tela para você. Se você quiser essa mandala lunar, basta seguir as instruções, clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar os comentários com as suas dúvidas, se inscrever no canal e dar um like aí. Tá bom? Muito obrigada, espero que tenha sido bom. E lembrando, tá? Que o Sagrado Feminino, a definição final quem dá é você. Mas se trate como deusa, se conheça e veja como você é divina. Um beijo!